Bem-vindo a mais um VerticCast. Hoje estamos com o Tomaso. Tomaso é um rapaz de 30 anos, empreendedor, estudou fora, em Londres, e é um amigo meu de rua, de infância. Trouxemos hoje ele aqui para dividir um pouco do empreendedorismo, contar um pouco o que ele faz diferente na área dele. É um cara que se destaca, atua hoje na região do Tatuapé, uma grande referência no mercado. Conta um pouco pra gente, Tomaso. Bem-vindo. Conta o que você tem feito, quais que são os seus projetos. E, cara, por que você foi estudar em Londres? Divide com a gente um pouco dessa história. Cara, primeiramente eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês, de trocar essa experiência. E, bom, para começar, como você falou, Tomás, eu tenho 30 anos, hoje sou cabeleireiro. E além de cabeleireiro, empresário, empreendedor, gestor, marido, filho amado de Deus. E, cara, fui estudar em Londres, por quê? Para agregar valor, agregar conhecimento, não só para mim, mas também agregar valor na minha carreira. Porque hoje eu costumo falar para as pessoas é o quê? As clientes hoje, elas não compram mais cabelo, no meu caso, né, que sou cabeleireiro. Elas compram a experiência que você tem de vida. Como você vê o mundo hoje? Como você visa o seu negócio? Assim como você, cara, hoje eu procuro investir com vocês, hoje eu procuro colocar o meu dinheiro num lugar seguro, por quê? Porque, cara, eu confio. Cara, o Guilherme é um cara que ele não é só, ele não tem só essa, ele não leva isso só como uma profissão, o estilo de vida que ele leva, eu me identifico, é conexão. Legal. Vendas é conexão, né? Vendas é conexão. Tem que ter esse approach que a gente fala. Você estava falando agora em relação até, Tomás, falando de conexão com o público que você quer atender. Então você vende, você presta serviço para o público que você deseja, mas você precisa se preparar para ele. Com certeza. Preparação. Preparação hoje acho que é fundamental, né? E é a base. Você tá há quanto tempo nesse segmento de cabelo? Porque eu já te conheço um bom tempo e desde quando eu me lembro por gente, você já Cara, eu, na tá verdade, envolvido nesse segmento. com 17 anos eu entrei na faculdade de veterinária. Eu cursei essa faculdade em Poços de Caldas, na PUC, por 1 ano e meio. E aí acabou que não deu certo por questões familiares, aí eu voltei pra São Paulo. Falei assim, putz, cara, preciso fazer alguma coisa, ficar parado não dá. E aí falei assim, cara, vou fazer faculdade de administração, porque quem faz faculdade de administração trabalha no banco. Quem trabalha no banco tem dinheiro. É. Falei assim, então, vou começar a faculdade de administração. Beleza, comecei a faculdade de administração, aí descobri na faculdade que pra entrar no banco não podia ter nome sujo. E eu tinha nome sujo. Eu falei, poxa vida, agora toda a minha estratégia foi por água abaixo. Mas enfim, continuei a faculdade, no terceiro semestre eu entrei na área, no lugar onde eu trabalho hoje, no Vincenzo. Comecei ajudando ali, isso há 10 anos atrás, a gente tá falando 2025, 2015. 2015 ali, meados de 2014, 2015, eu não sou muito bom com datas, mas... E aí foi assim, cara. E aí, Vincenzo é uma marca premium do teu mercado? o Vincenzo, sim, Como é isso? eu identifico que sim. Hoje o Vincenzo é um cara que, assim como nós, é uma pessoa que ele cresceu muito na área, ele se desenvolveu demais, hoje consolidou um negócio, hoje nós somos em 80 colaboradores lá no salão. Então, assim, é um case de sucesso. Eu enxergo o Vincenzo como um case de sucesso, eu me inspiro muito nele. E aí foi isso, eu entrei na área através dele, porque eu já conhecia ele, porque o meu pai também chama Vincenzo. E aí meu pai levava a gente pra cortar o cabelo com ele quando éramos pequenos também. E aí, de um dia pra noite, quando eu estava na faculdade, falei, cara, preciso fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, o que que eu faço? Falei, cara, olha o Vincenzo, que legal. Na época ele já se destacava nas redes sociais, o cara, ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora também. E aí eu falei, cara, eu vou lá conversar com ele, vai que se eu virar cabeleireiro, mó legal, você ficou batendo papo com a galera, tá? É um trabalho que é mais artístico, e eu sou imperativo, sabe? Eu sou ansioso, então essa questão de você ficar se movimentando, de lidar com pessoas, de conversar, eu acho que seria legal pra mim. E aí, quando eu conversei com ele, o cara me deu um super apoio, me chamou logo na sequência, passou umas 2 semanas, ele me chamou pra trabalhar com ele, e daí então eu embarquei na jornada e tô até hoje. Aprendi muito com ele, busquei muitos cursos fora também, assim como você falou, tive em Londres no ano passado, tive em Londres ano retrasado, e essa busca de conhecimento incessante para que sejamos pessoas melhores, profissionais melhores, líderes melhores, gestores melhores.
Legal. Bacana. Você falou uma coisa muito curiosa. Você explicando o Vincenzo, explicando a tua carreira, eu pensei que isso é uma arte. Isso não é só uma profissão normal. Não é uma arte. Você lida com pessoas, você tem que ter a capacidade de conexão humana, porque você tem tesoura na mão, fazendo um negócio na cabeça de alguém, e é uma arte, porque não é fácil. Você mostrou pra gente ali os teus cursos, queria que você abordasse já o teu trabalho educacional também, que é espetacular, e empreendedor, né? Não só educacional, mas, cara, você tá fazendo um negócio ali, se errar alguma coisa, alguém te processa. Ah, mas assim, como se vocês fizerem um investimento mal feito, o cara vai querer Matar. saber identificar o que aconteceu, vai ficar louco. E assim, eu costumo falar que a vida, Jesus fala com a gente, né? E aí eu identifiquei esse dom, essa profissão que eu tenho hoje, lá atrás, quando eu fazia faculdade de veterinária, que eu morava no interior, sou paulista, morei no interior, depois voltei para São Paulo. Foi quando eu mexia com cavalo, que eu tosqueava cavalo, cortava crina de cavalo, eu já tinha essa habilidade manual. As pessoas me procuravam para fazer no cavalo deles também. Então, assim, costumo falar, é improvável, cara, um cara que era praticamente da roça, que mexia com cavalo, como que ele vai mexer com cabelo de madame, com mulher, né? Que hoje a mulher é exigente, ela quer um bom trabalho, ela quer perfeição, a gente vive num mundo de tudo perfeito. E foi essa, pre- essa essa visão. Costumo falar que tudo que a gente passa na vida, a gente tem que passar. Algum aprendizado a gente vai trazer disso pra gente. E aí foi isso. Acreditar. Legal, espetacular. Teu maior público hoje é feminino, então. Hoje é feminino. Hoje 95% do público é feminino. Até por um momento, quando eu comecei na área, eu falei, cara, o que que eu faço agora? Eh, Corto cabelo de homem, corto cabelo de mulher, o que que eu vou fazer? Aí tomei o rumo de atender o público feminino. Hoje eu gosto, é uma paixão. E por muito tempo eu me especializei em ser um bom cabeleireiro. Só que não necessariamente se você é um bom cabeleireiro, ou se você é um bom, por exemplo, eh, um vamos falar da área de comida, se você é um bom chefe de cozinha, mas se você não souber gerenciar o seu negócio hoje, cara, você tá fadado ao fracasso. Então, por muito tempo eu me especializei em ser um bom cabeleireiro, mas chegou um momento que eu falei assim: "Cara, espera aí, não é só isso, né, é lidar com pessoas, é você ter um bom posicionamento, é Verdade. você lidar com dinheiro, você ter um equilíbrio financeiro, um planejamento financeiro", acho que é fundamental isso. E aí foi onde eu comecei a buscar também outros pilares, como empreendedorismo, inteligência emocional, Curso de gestão, você até chegou a me mostrar uns indicadores do curso. curso de gestão, e isso é fundamental, fundamental. Nós temos uma coisa em comum na nossa profissão, algumas coisas em comum. Profissões como vendedor, cabeleireiro, cozinheiro, no passado não era glamorizado, né? Era um negócio mais sério. O cara deu errado na vida e virou vendedor. Era assim. Você estava falando isso hoje, inclusive. Hoje o cabeleireiro ele é um artista, o cozinheiro ele virou chefe, e o vendedor, Flávio Augusto está aí na mídia toda hora falando, virou o dono da empresa. Sim, E é verdade, porque na verdade essas profissões, no passado, elas eram profissões que quem carrega um restaurante nas costas é o cozinheiro. sim, Se a comida for ruim, você pode ter a marca que você quiser, Melhor garçom, melhor cadeira. certo? Se o salão, se a rede de salões, se o salão super, hiper premium não tiver um cara artista ali na linha de frente, não adianta você cobrar qualquer preço ali que você não vai para frente. Vendedor também. Se a gente não, por que eu falo vendedor? Você está diante de assessores, né, de investimento, consultores, mas o processo de vendas ele requer o que você acabou de falar. Preparo, neurociência. Hoje o vendedor, ou seja, alguém que trabalha, você é vendedor. Caramba, sou teu fã agora, velho. Escutei tuas coisas agora, escutei lá, você viu esse cara não é cabeleireiro, não. Não que não seja legal, se não é esse cara não é só cabeleireiro, nós não somos só assessores. O cozinheiro não é só cozinheiro, ele tem que vender o que ele tá fazendo. mas é isso, é exatamente essa conexão, né. Hoje, por exemplo, a gente consome o quê? A gente consome, igual você estava falando, história. Cara, tem milhões de assessores hoje, milhões de assessores. Ah, por que que eu vou investir meu dinheiro com você? Por que que eu vou depositar minha confiança em você para você cuidar do meu dinheiro? Porque é como você se conecta atrás da sua profissão que vai determinar, entendeu? Storytelling. É o storytelling. Hoje a gente Vendas. novela é o quê? É história. Livro é o quê? É história.
Série é o quê? É a história. Como que a gente tá se vendendo hoje? Qual a história que a gente tá Exato. contando pro público que a gente tá querendo vender? Uhum. Entendeu? É isso. Ah, exatamente. A comida, o Madeiro, por exemplo, essa grande rede de lanche hoje. Eles têm uma história. Você olha no cardápio do cara, é uma história. Puxa, é a carne da fazenda, é o alface plantado, não sei o quê. Eu não vou te dizer exatamente como que é a história, mas tem, Sim. né? E eles vendem isso, eles vendem isso, querendo ou não, inconsciente, Uhum. né? No mundo corporativo tem, né? As empresas elas compram a outra, elas fazem fusões, elas incorporam a outra, e quando isso acontece, a data de fundação é sempre a data da empresa mais antiga. Justamente por quê? Porque a mais antiga tem história. Muitas vezes a nova que está entrando é uma empresa espetacular, capital aberto na Bolsa de Nova York, legal, mas a da antiga é o que vale no storytelling quando alguém vai comprar um produto da pessoa. Exato, Como você está se vendendo? Você entra na família Mancini aqui, um restaurante italiano que é bem conhecido hoje na Grande São Paulo. Cara, você entra lá, tem uma placa, mais de 1,5 milhões de pessoas já passaram por essa porta, Já é um entendeu? impacto bem de. Já, É, é. e você estava falando um pouquinho atrás das profissões, né? Eu acho, cara, as profissões hoje tá tudo muito saturado. Tem tudo muito, né? Tem milhões de assessores, tem milhões de cabeleireiros, tem milhões. Só que é o seguinte, é o posicionamento. Como que a gente tá se posicionando hoje? Você tá se posicionando só como um cabeleireiro? Ou você tá se posicionando como um empresário, como um gestor, como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa que tem o que agregar ali pra outra, né? Até mesmo algo simples, a gente vem falando bastante, pô, eu venho pegando bastante conselho contigo, dividindo nossos projetos, até pela nossa amizade, e um ponto que você lá atrás chamou atenção lá Imagina. no Platina ainda. Cara, vocês precisam escalar isso que vocês estão fazendo no dia a dia. Eu sei que é maravilhoso, você falou pra mim como cliente, mas quantas mais pessoas sabem disso? Lembra? Você foi um dos caras que mais provocou a gente nesse caminho. E hoje que a gente procura fazer isso, pegar a boa prática que a gente tem no dia a dia, que nossos clientes nos avaliam com nota 10 através do NPS. Cara, vamos disseminar isso para mais pessoas. Vamos tentar, de repente, levar isso para um educacional, para eu capacitar mais profissionais, independente de estar aqui na Vertic ou não. Vamos ver qual profissional quer ser capacitado, vamos trazer para o grupo. Então é isso que a gente, até com conselho seu, de outras pessoas, da própria assessoria aqui hoje, a gente coloca em prática. Melhorar o nível de qualidade do que já é bom, mas, cara, escalonar. Escalonar é meio digital, então é isso que a gente vem se aperfeiçoando bastante para fazer. Conta um pouco pra gente como que foi teu desafio, começar jovem pra caramba, numa carreira, se hoje você tem 30 anos, você começou 10 anos atrás, você começou mais ou menos com 20 anos, 19 anos. Começou novo, cresceu muito rápido, virou gestor provavelmente em muitos momentos de pessoas mais velhas do que você, o que é outro baita desafio, É. e ao mesmo tempo com gente sentada na tua cadeira mais velha do que você e te avaliando o tempo inteiro pelo espelho ainda. Foi desafiador, né? Aprendi que hoje não existe difícil, é desafiador. Não existe impossível, é desafiador. Então, assim, eh, uma das primeiras acho que um dos pontos chaves desse negócio foi acreditar em pessoas. Porque hoje, cara, esse estúdio aqui, se tirar essa madeira, se tirar esse microfone, se tirar essa vira nada. Então, o que que forma esse lugar? São pessoas, né? Eh, então, a minha primeira quando eu saí de assistente para virar cabeleireiro, a minha primeira aquisição, eu falo que foi um assistente. Eu não tinha nem faturamento, meu faturamento era zero. Falei: "Mas eu preciso de uma pessoa", entendeu? Então acho que o ponto chave disso é acreditar em pessoas. E dali veio uma, e depois veio outra, e depois veio outra, e depois veio e aí elas vão as próprias pessoas que vão entrando, elas vão se formando. Hoje até porque hoje nós como empresa, como cabeleireiros, eu acho que temos que fornecer um plano de carreira para as pessoas, porque se elas enxergam um futuro, cara, por que não continuar de mão dada contigo e caminhar com você? Crescer junto, né? Crescer junto. Exatamente. E como você falou, muito jovem, acho que uma das minhas primeiras funcionárias, na época ela tinha, sei lá, eu tinha 20, ela tinha 35, 40. E, cara, e aí primeiro pagamento, ligo pro meu pai: "Pai, como que eu faço pra pagar ela? Calcula as horas extras aí". Meu, tipo, eu não sabia que tinha que ter computador. Cara, pra que contabilidade? Ah, vou gastar dinheiro com isso, não tem nem faturamento, entendeu? Então, assim, foi muito eu aprendi na prática. É o certo? Não, mas foi como aconteceu. Não tem o que é certo e o que é errado, só começa. Comecei.
e ia acreditando. E aí as coisas foram ganhando, cara, não, preciso de uma contabilidade, beleza, identifiquei lá. Comecei com contabilidade. E depois, cara, preciso de mais uma funcionária. Beleza, como que eu vou fazer esse treinamento? Entendeu? Como que eu vou escalar mais? O que que eu faço? O que que eu posso fazer agora para agregar mais? Bacana, bacana. Você hoje é gestor de uma equipe também. Óbvio que você está naquele momento de montar também um novo negócio, mas você já tem uma equipe. Hoje já tenho Fez. uma equipe que trabalha junto comigo, que são pessoas que algumas das pessoas já vieram com uma certa experiência, mas a gente acabou formando elas para que elas se enquadrassem dentro do que eu gostaria de proporcionar para as minhas clientes, como se elas fossem extensões dos meus braços. E aí hoje elas me ajudam na demanda que eu tenho para poder entregar o serviço para cliente. Entendi. Tem quantas pessoas hoje abaixo de você? Hoje eu atuo com 4 pessoas. Legal. Então você é o executor também, óbvio, você atende, você tem sua carteira de clientes, mas essa aventura, velho, você se especializou, você foi para o mundo digital. Tem uma quantidade de seguidores relevante, se comunica absurdamente bem, foi inspiração pra gente. Que legal. A gente falou 2 anos atrás, você falou, e eu tava nessa reunião quando ele falou isso, assim, a gente nem acreditava em nós. Pô, não vai dar certo esse negócio, o Tomás é bonito, a gente não. Não, ele sabe falar, a gente recebe, ele Não, fala pô, bem, a gente não. mas é aquela coisa, é preparação. Eu também achava que sabia falar pra caramba. Mas seu discurso, você foi atrás, você pensou. Exatamente. E aí, quando eu identifiquei uma das coisas, eu falei, cara, eu quero ser educador também, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de passar conhecimento. Mas para isso eu preciso saber falar, preciso saber me comunicar, preciso saber passar essa informação. Como que eu vou fazer isso? Curso de oratória. Então, fiz durante 1 ano curso de oratória para poder me preparar. E aí, na primeira aula que eu cheguei lá no curso de oratória, que é um curso praticamente 100% prático, eu falei, cara, eu vou desenrolar. Na entrevista, antes de começar o curso, a mulher falou: "Tá, sobe ali no palco, se apresenta pra mim", só pra mim, Sim. só tinha ela. Juro pra você, não saiu uma palavra da minha boca. Caramba. Só tinha ela na minha frente, mais ninguém na sala. Eu não conseguia falar. Isso é a tua primeira tentativa ali. Exatamente. Sim. Ó, por exemplo, eu tinha vergonha de falar que eu era cabeleireiro. Nesse curso de oratória, onde eu comecei a me desenvolver, a falar mais sobre a minha profissão, falar mais sobre mim, cara, eu descobri que, tipo assim, eu não tinha um propósito. Você entendeu? Uhum. Eu descobri que assim, cara, eu tinha um carro legal, eu tinha um dinheirinho, eu tinha, mas só que assim, eu tô vivendo pra quê? Só um dia depois do outro? Só pra conseguir conquistar isso, depois aquilo? Mas o que que eu quero atingir? Qual que é o meu propósito de vida, meu propósito de profissão, meu propósito de minha missão aqui? E foi através de um curso desse, me preparando. Você sabe que é um negócio que a gente conversa bastante, soft skill. Soft skill é muito mais importante. Gente, não estou falando que é para não fazer faculdade, nem pós, nem mestrado, nem doutorado. Não é isso, tá? Mas você pega, por exemplo, pessoas. Falamos de Harvard agora há pouco, né? Ah, Silva, vamos estudar em Harvard, se empodera, melhora o currículo, te dá mais a autonomia no que você está fazendo. É legal. Mas, cara, Harvard tem soft skill. Tem um curso lá que você paga, passa 2 semanas, até online você faz. As pessoas, na nossa época, acho que você é uma geração depois, eu tô com 37, Gui com 35, era importante o diploma na parede. De novo, é importante, não estou dizendo que não é, mas eu vejo a galera procurando muito uma faculdade, uma certificação super avançada. E o soft skill que você faz, cara, você é um cara super inteligente, sou teu fã de novo. Mundo digital, você foi estudar em Londres, você fez curso disso, você está fazendo curso de gestão, ou seja, você tem uma série de soft skills para se tornar o cara que você é, um executor que você é, e agora um gestor e agora um empreendedor. Então, pô, tem de graça hoje isso, muitos desses soft skills no YouTube. Então, assim, as pessoas elas se preocupam demais, muitas vezes, com o título, ser uma referência, ter o diploma na parede, e tem coisa de graça na internet, sabe? Cara, eu acredito que assim, tem muita coisa de graça, mas assim, você não pode se basear por aquilo que é de graça. Porque assim, por exemplo, talvez aquilo que é de graça vai te agregar, vai te dar um certo conhecimento, mas isso não vai te trazer o acesso que você precisa. Entendeu? Profundidade, né? Profundidade, cara. Então, assim, tem muita coisa na internet, mas tem muita coisa que eu quero aprender, que eu preciso pagar para ter o acesso com aquela pessoa, para eu conseguir entrar naquele mundo dela, entendeu? Então, acho que hoje, falando sobre esses conteúdos gratuitos que a gente tem na internet, são iscas. O cara tá te iscando para você comprar alguma coisa dele. E, cara, eu acho que assim, depende muito do que funciona pra você, do que funciona pra mim. Pra mim, por exemplo, o online, pra eu consumir,
eu tô me adaptando ainda, mas até ontem não funcionava muito bem. Eu sou muito desse contato físico, sabe? De estar com a pessoa, de conversar, de estar na aula presencial para poder fazer, até aquela disciplina de você assistir. É mais difícil. Exato, mano. Exato. Então, assim, cara, hoje eu penso o seguinte: pra mim ser o melhor na minha área, o que que eu preciso fazer? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Porque a gente tem que ir pelo caminho. Se atalho fosse caminho, o nome não era atalho, era caminho, entendeu? Então a gente tem que seguir pelo caminho. Então, cara, é a faculdade que eu preciso fazer? Cara, vamos fazer a faculdade. É quantos anos? 5, 4, 3? Vamos fazer. Não, é um curso em Londres. Pra eu me destacar, pra eu trazer conhecimento pra mim, agregar valor, é um curso em Londres? Cara, vamos pra Londres. Entendeu? E O que é necessário? exato. E acho que assim, o mundo hoje tá mudando, hoje muda muito. Amanhã ou depois pode ser que seja de outra forma. Acho que o ponto principal é saber onde você tá e foi bem o que você falou, cara, onde eu tô, onde eu quero chegar e qual que é o custo, seja recurso financeiro ou de tempo ou de dedicação, que eu tenho que colocar nesse projeto para que ele aconteça. E o Marcos falou um ponto que é importante, por exemplo, hoje na nossa rotina, cara, sentar numa sala de aula de faculdade para ficar 4 horas todas as noites, pra gente hoje não é que é difícil, é impossível. Mas a gente consegue uma vez por semana sair para esse projeto. Se quando aparece o setembro, outubro, né, do ano passado, a gente foi para Miami, 2 dias de curso intenso. Cara, rola super bem, agrega muito. São momentos. Acho que hoje o que não dá para alguém falar que não consegue se capacitar. Ah, não, isso aí. Porque você tendo um nível superficial gratuito, e tem bastante, às vezes a gente até consome para se atualizar, mas mesmo que seja uma isca, ele vai te jogar por um canal que é extremamente barato, você não tem problema com logística, você consegue consumir isso da empresa que você trabalha, da tua casa, do ônibus, do metrô, de um celular, de um computador. Então hoje só não se capacita pro próximo nível aquela pessoa que tá o dia inteiro rodando o Instagram e não tá agregando nada. Tá vendo TikTok, tá, sei lá, dormindo. Então hoje não tem mais muleta para dizer, poxa, eu não consigo me capacitar. E aí a gente vai até um pouco mais além. Quando a gente olha para uma taxa de desemprego, e eu falo isso com propriedade, porque a gente, no mercado financeiro, a gente tem clientes de todos os segmentos. E hoje a gente tem um nível de penetração que a gente consegue estar dentro da empresa do cliente, o cliente pedindo nossa segunda opinião, se ele expande a empresa, se ele encolhe a empresa, se ele compra o concorrente, se ele vende para o concorrente, a gente participa muito dessas valuation. E como segunda opinião mesmo para o cliente. Qual que é a realidade hoje de todos esses clientes, desses clientes? Metalúrgica, transportadora, construtora, não tem mão de obra qualificada. Então não é que a taxa de desemprego está alta, é que a mão de obra qualificada quase não existe. Tá dividindo contigo. E aí a gente pega e começa a apurar dados de segmentos distintos. Eu estava com um cliente algum tempo atrás, coisa de 15, 20 dias, metalúrgica bem tradicional, já vem de família, tem, sei lá, já bons anos. Desabafo dele, ele falou, cara, e aí, como tá a tua empresa? Eu falei, poxa, a gente tá crescendo pra um caminho ali mais qualitativo, agora a gente vai forçar muito a questão do educacional, que é o que a gente acredita, até pensando no futuro desses profissionais. Ele falou, cara, eu nunca pensei nisso na minha empresa, mas agora eu estou começando a pensar em duas estratégias, ou educacional, ou contratar mulheres, de preferência que já sejam mães. Me dê preferência acima de 30, 35 anos. Eu falei, poxa, mas teu negócio é metalúrgica, eu, né, tive uma rápida passagem por metalúrgica, fiz Senai, mecânica de usinagem lá atrás, então sei um pouquinho como que funciona a indústria, principalmente metalúrgica. Ele falou, cara, eu concordo contigo. Só que qual que é a realidade hoje? Não existe mais serviço braçal. Eu tenho um maquinário que faz toda a parte pesada. Eu preciso mais da pessoa ali controlando o robô. Eu tenho um monte de moleque aqui, de 18 a 30 anos. Qual que é a realidade? A molecada não quer trabalhar, recebe, não aparece no outro dia. Passo nos corredores da empresa, vejo com muita frequência gente no celular. Eu dou feedback, tento dar uma ajustada ali na situação. Sabe o que o cara fala pra mim? Eu vou embora, não preciso da sua empresa, eu faço Uber e ganho mais do que eu ganho aqui. Ele falou, cara, os jovens de hoje em dia, principalmente do sexo masculino, a interesse pela carreira profissional, pela autocapacitação, pelo crescimento, deixou de existir. Quando eu pego uma mulher dessa faixa etária, ela quer continuar se capacitando, ela tem um propósito muito grande, que é o filho dela que está em casa, são os filhos, é a família, às vezes a mãe, que ela mora com a mãe. E essa pessoa, se eu injetar dinheiro na educação, na capacitação, ela absorve quase 100%. Olha que loucura. Necessidade. E aí o desafio pra gente, quanto empreendedor, porra, como que eu vou fazer para capacitar minha equipe? De que forma que eu vou continuar minha equipe motivada, crescendo junto comigo? Mas, cara, acho que com
Eu sou um cara, assim, meu perfil é influente, né, então eu sou bem comunicativo, assim, e eu gosto de, às vezes, conversando com um amigo eu tenho um amigo que ele trabalha com o pai dele tem uma, oficina de caminhão. Cara, e o maior desafio dele é mão de obra. E aí eu converso com uma outra pessoa que é, sei lá, também cabeleireiro. É mão de obra, pô, não tem quem quer trabalhar. Cara, a gente não pode se render. A gente não pode falar aceitar. Sim. Não dá. Não, dá. Mas como que eu vou fazer isso? O que que eu vou oferecer pra essa pessoa? Como que eu vou atrair as pessoas certas? De pessoas, no final das contas. Exato. Então hoje eu penso dessa forma. Eh, então a gente não pode se render. Vai ser é difícil? Vai ser difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas a gente precisa, que nem você com o projeto agora Educacional. do educacional, com essa galera mais jovem. Cara, sensacional. Você tá trazendo uma linha fora da caixa, onde você vai agregar valor pra essa molecada, e você vai colher frutos disso também, entendeu? Você vai ser um foguete na vida dessa pessoa, vamos dizer assim, ela vai entrar no mercado através do quê? Através da sua É oportunidade, o que a gente fala, né? entendeu? Pega referência ali, referências educacionais, pô, aquele baita professor, aquele mentor que você teve no passado, Então, aquele chefe que te passou muito conhecimento, você vai carregar esse cara pro resto da vida, você nunca mais vai esquecer dele. cara, e assim, por que que o cara vai, por exemplo, sei lá, exemplo, eu no Vincenzo. Cara, por que que você trabalhou no Vincenzo até hoje? Por que você não foi trabalhar em outro salão? Um salão, sei lá, um salão número um hoje do Brasil. Cara, porque o cara me deu plano de carreira, o cara me deu oportunidade, o cara me deu visão de futuro, entendeu? Ou seja, eu não quis largar a mão do O cara. cara te deu E pista pra você hoje, crescer, né? exato, e hoje por que que uma funcionária quer trabalhar comigo, com o Tomaso, e não trabalhar, por exemplo, com um cabeleireiro X que tem um salão não sei aonde, que é não sei o quê, que é não sei o que lá? Porque eu dou um plano de carreira pra ela, eu dou uma visão de futuro, entendeu? Eu vejo tua equipe lá toda vez que eu vou lá, pô, minhas meninas super motivadas. Então é isso, a Um gente prazer, você vê o prazer no olhar delas, em conversar, em cumprimentar os bichos. Elas idolatram ele como realmente um líder, ele não é um chefe, é um líder. É a gente trazer isso pra galera. O cara, pô, o cara vai entrar com você. Não, ele não vai ter só aquele emprego. Ele tem um plano de carreira, ele tem uma visão de futuro. Cara, disso você vai virar isso, de júnior você vai virar pleno, sênior. Não sei nem se essa é a ordem. E é assim, isso é embaixo. Seria jeito tu falar, pô, eu tô contigo, né? Vamos lá. A gente tem muito isso, a gente já tem meninos jovens lá, a gente quer trazer mais, justamente pra esses caras. Quando chegou agora, juntamos todos os assessores falando, não mais velhos. Aí falou, ó, é o seguinte, faz de conta que é o teu filho que tá aqui. Qual é a experiência que você quer que o teu filho de 18, 19 anos tenha quando ele entra em uma empresa? Assim, qual a experiência que você quer? Você quer que seja uma experiência boa, mesmo que ele não fique, que ele não goste do negócio. A gente passou por empresas, a gente não governou quando era moleque, né? Mas tem que ser um negócio bacana para ele. E aí, se a gente enxergar essas pessoas como isso, não ser totalmente paternalista, porque existe um viés profissional também, mas assim, cuida, dá ajuda, sabe? Entrega o melhor de você. Se o cara não quiser, é outra história, mas entrega o melhor de você. A gente traz isso até mesmo da nossa religião, do cristianismo no geral. Entrega o melhor de você. Exato. Por que você vai medir o melhor de você? Né? Não tem porquê. E é muito louco, né? Porque quando a gente fala de capacitação, hoje eu tô fazendo uma mentoria em que eu tenho aprendido muita coisa, sabe? E, cara, processo seletivo hoje, cara, tudo que você. Pra tudo hoje dentro de uma empresa existem processos, né? Existem normas, regras. E, cara, eu nunca fiz um processo seletivo. E, assim, a minha contratação era assim: indicação, você quer trabalhar? Vem aí fazer um teste um dia, sabe? E aí, essa semana, eu fiz o meu primeiro processo seletivo, cara, de primeira etapa, segunda etapa e a pessoa terceira etapa. Eu me senti, tipo assim, eu falei, cara, você é louco, que nível que eu cheguei, entendeu? Então, assim, é diferente, porque, cara, eu vi que o processo funciona. Porque você conhece a pessoa, você já começa a extrair informações da pessoa, você já começa a identificar o perfil da pessoa, como que essa pessoa, o que que essa pessoa, ela trouxe ali de informação pra você referente ao trabalho anterior. Ela foi grata? Porque se ela não foi, ela não vai ser grata para você, por você também, entendeu? Então, cara, tem um fundamento. Aplicar um método funciona, na maioria das vezes funciona muito bem do que improviso. Então, assim, essa busca incessante de conhecimento tem trago pra mim resultado, né? Resultado. Experiência, né? Vai
vai agregando. Você tá numa idade, pô, bateu 30, mais jovem que a gente, mas já é uma idade madura, assim, profissionalmente. Você começou a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar cedo. E eu sempre assim, sempre meus amigos foram mais velhos. Eu nunca tive amigo da mesma idade. Tipo assim, tinha conhecidos, colegas de escola e tal. Mas, cara, vamos fazer tal coisa. Não, eu nunca ia com eles. Eu ia sempre com os mais velhos. Então, Acompanhava, né? e Nossa. assim, isso me trouxe maturidade, entendeu? Isso me fez enxergar as coisas de outra forma. Às vezes eu vou conversar com um cara que tem a mesma idade que eu, 30, cara, eu olho pra ele e falo, cara, ele tá nos 23 ainda, É. entendeu? Ou ele tá nos 30 e a gente tá mais velho, né? Só isso em comum, acho que nós três tivemos a mesma infância e adolescência, né? Perto de pessoas, viemos de baixo, pô, passamos aí uns perrengues, mas com dignidade, né? Mas sempre nos vinculando a pessoas mais velhas, mais experientes, assim. E é uma coisa que eu acho que a geração atual, não sei se perdeu, eu não posso julgar, mas eu sinto falta disso. Pô, eu olhava pro meu chefe nas empresas que eu passei, e, pô, meu primeiro emprego carteira assinada eu fui porteiro. Foi ali que eu paguei minha faculdade. Que bom, graças a Deus. Agradeço até hoje, tenho amizade com o zelador até hoje, o Reinaldo. Pô, eu olhava pra ele com puta respeito, assim, sabe? E depois, Gratidão. grandes empresas que eu trabalhei, eu sempre olhei meu superior com respeito absurdo, assim. E hoje em dia não tem isso, não. O cara com 20 anos olha pra você e vai, pô, os caras sabem de nada. É assim, eu não sei se é geração, não sei se a gente tá chato. Ah, eu acho que vai ter esse tipo de pessoa? Vai, mas esse tipo de pessoa você não quer pra você. Nossa, já Entendeu? sabe que não, Você já sabe que não é o tipo de pessoa ideal pra você. Ter pra perto pessoas com os mesmos valores, mesmos princípios. E, cara, a gente, igual o Geraldo Rufino fala, a gente é locomotiva, a gente não é vagão. A gente quer pessoas que vai ser locomotiva também, que a gente vai puxar outras pessoas. A partir do momento que você tá sendo puxado, opa, alguma coisa tá errada. sentou no vagão, não se Sim. movimentou, tchau. Entendeu? Então, assim, Deus fez a gente pra ser locomotiva, puxar o bonde. Leva, né? É isso, peixinho, vambora. Essa é a verdade. Hoje, quando você olha para os teus concorrentes, qual que é a maior dor? O que que você acha que, poxa, hoje você já tá bem, Cara, do meu ponto de vista, frente à média, quando eu olho de um leigo do teu segmento, vocês já são bem acima da média. eu sempre olhei para os meus concorrentes, eu costumo falar que eu não tenho concorrente, porque hoje acho que o mercado tem cliente para todo mundo, né? Mas o meu maior concorrente sempre fui eu mesmo. Então, assim, o que que eu posso fazer para ser melhor? O que que o concorrente tem que eu posso agregar? Vou aprender com ele, entendeu? Não pode com ele, junte-se a ele, Sim. entendeu? Então, a gente não pode olhar os concorrentes como inimigos. Não, eu acho que é super produtivo. Pelo você olhar pra contrário, concorrente. é produtivo, exatamente. Porque é a partir do concorrente que ele vai te dar a diretriz ali para falar assim: "Ô, amigo, você tá na média, ó, começa a subir, porque senão você vai ficar para trás". Então, o concorrente que vai bater água na bunda, entendeu? Você fica assim: "Cara, se eu não fizer melhor do que ele, eu vou ficar para trás", entendeu? Então, assim, eh os meus concorrentes, eu procuro aprender com eles. Não invejá-los ou querer o que eles têm ou não ser igual a eles, mas eu procuro aprender com eles. Inovação. Inovação. Quando você vai Exato. para Londres 2 vezes, para procurar um curso que imagino eu que esse conteúdo você podia ter visto aqui no Brasil, mas você quer ver outro mercado, outro continente, outro país para inovação, Inovação. fazer coisa nova aqui. E hoje eu quero trazer um negócio que, cara, é justamente isso, é trazer a experiência do cliente, entendeu? O cara vai sentar na minha cadeira, eu vou conseguir bater um papo legal com ele, que nem a gente estava falando do corte de cabelo. Você mencionou do cara que vai cortar o cabelo na sua casa, que te cobra um valor X. Eu falei, poxa, ele tá perdendo uma oportunidade, porque daí ele poderia cobrar 3 vezes mais. O cara tá indo até a sua casa, Tá gerando uma experiência. entendeu? Então, assim, olhar pro cliente e falar assim, cara, não é só o corte, é o visagismo, sabe? É a experiência que eu tenho que ele quer conectar, sabe? Ele quer comprar. Faz sentido? Faz. Falando em corte, em experiência, tem uma palavra até a gente viu na internet, vamos perguntar para a pessoa certa para ver o que que significa isso. O que que é o visagismo? Cara, o visagismo, assim, eu não vou te falar que eu sou um especialista em visagismo, porque hoje visagismo você tem faculdade que você pode fazer, você tem alguns cursos específicos. Eu já fiz alguns, mas eu acredito que todo artista ele tem um visagismo por trás, sendo ele cabeleireiro, maquiador. Então o visagismo nada mais é do que você olhar para a pessoa e identificar, cara, quais são as melhores cores que fica bom para você, qual o melhor corte de cabelo,
que fica bom pra você. O corte de cabelo hoje, ele tem formas geométricas, assim como você também, você tem formas geométricas. Então o corte de cabelo, ele pode ser redondo, quadrado, triângulo, só que talvez o corte que vai ficar bom pra você, não vai ficar bom pra você. Ou talvez esse mesmo corte com uma variação X vai cair legal pra você, entendeu? Então é nós como profissionais ter isso e conseguir passar para o cliente. Não só o cliente sentou na cadeira, pô, eu quero tal coisa. Ah, tá bom. Você nem debate com o cliente, você não entende como que é a rotina, É o porquê que ele quer aquilo. você não entende como que é o dia a dia, mas como que você seca o seu cabelo? Cara, hoje você é corrido, mas você consegue pelo menos dar uma escovadinha no seu cabelo? Como que funciona? Não, então a gente precisa adaptar um corte que seja ideal pro seu lifestyle, entendeu? Cara, você tem 2 crianças pequenas, não tenho tempo. A cliente às vezes não tem criança pequena, tem trabalho, tem não sei o quê. Cara, eu vou fazer um cabelo às vezes que ela me trouxe, eu nem debati, mas é um cabelo que não vai se adequar com o lifestyle, com o dia a dia dela. Convida um profissional pra É, arrumar, né? aí sabe qual vai ser a questão? Cara, ele não acertou no meu cabelo, ele não fez o que eu queria. Eu fiz exatamente o que ela queria, só que eu não identifiquei qual que era a real necessidade dessa cliente. Eu não consegui entregar isso pra ela, entendeu? Vendas. E aí é onde eu não me torno o cabeleireiro dela. Ela vai procurar outro. Uma vez eu contratei um vendedor de Volvo, ele tinha vendido 8 Volvos para a mesma pessoa. Cara, minha entrevista, amigo da City. Aí eu falei, meu Marcos estou com um projeto bem interessante, transição de carreira. Ele foi essa venda, me explica aí. Já, você vai comprar carro, você vai cortar cabelo, você chega lá, você viu um carro, sei lá, no Instagram, aí você chega lá e fala o que que é esse carro. Aí eu te faço meia dúzia de perguntas, tá? Quantos filhos você tem? Ah, 2, tá bom, quero um carro hatch esportivo. Já não vai. Você viaja? Viaja. Quanto tempo? Ah, pô, legal. Você viaja uma vez por mês pro litoral, 4 horas para ir, 4 horas para voltar e fica 2 dias lá. É uma viagem com 2 crianças, sua esposa, mais as malas, e você vai pra praia. Realmente é um hatch esportivo que você precisa? Sim. Aí o Historia. cliente ele pensa, pô, esse cara não quer me vender simplesmente a compra aí. Na verdade, ele não quer tirar o pedido. Ele quer realmente vender de forma consultiva para mim. Exato. Aí você vê, né, um vendedor de carro de luxo, muito bem treinado com vendas complexas, via a concessionária de luxo lá que ele trabalhava, Volvo. Assim, é isso. E no final das contas, a gente tem profissionais até no nosso mercado que não tem essa noção. Ele vai montar uma carteira para você e, isso aqui, que tem, isso aqui o quê, meu? E às vezes até o cliente ele até sabe o que ele quer, só que a gente tem que extrair isso dele. Não é você, não é, Expressar, né? não é você. Comunicar. Exato, não é você que vai dar a resposta. São as perguntas certas que você vai fazer pra ele, pra que ele te dê a resposta. Ele sabe o que ele quer, mas não sabe o que ele precisa. Exatamente. Entendeu? Que- O que- cara tem o dinheiro, mas ele não sabe aonde que vai investir, o que que ele vai fazer, se ele compra uma casa pra colocar de aluguel. Só que talvez a casa pra ele colocar de aluguel hoje não seja o melhor cenário. Com um bom investimento, cara, você vai continuar com o seu dinheiro ali, só que a porcentagem que você vai ganhar, você não vai ter desvalorização da casa, você não vai ter, sabe? Uma conta de padaria que eu tô fazendo agora. Então é você fazer as perguntas certas, porque, cara, talvez o imobiliário não seja o seu negócio. Seu negócio seja eu não tenho paciência nenhuma para ter imóvel, nem para morar. igual o McDonald's. O negócio do McDonald's não era lanche, era locação, era aluguel. Loucura, é verdade. É, eles ganhavam na locação. Eles alugavam no aluguel. Sabia dessa história do McDonald's? Eu já ouvi falar. Aí eu li a respeito. Você já assistiu o filme? Não, ainda Cara, assiste, muito legal. Eu esqueci o nome, mas eu vou procurar aqui depois e te mando do McDonald's. mas eu sei qual é o filme, já vi algumas cenas, mas não parei para assistir o filme. O cara achou que o negócio dele era vender lanche, mas não era. Aí ele descobriu que ele conheceu uma pessoa e falou: cara, o seu negócio não é lanche, o seu negócio é imóvel, é locação. Você vai comprar o terreno, você vai montar o McDonald's e você vai alugar para essa pessoa e todo mês você vai ter ali, ó. Muito grato. Não é? Hoje, por exemplo, no mundo que a gente vive, mundo digital, cara, hoje você trabalha. Se você conseguir escalar um negócio no digital, você fez só uma vez, o resto é, É o educacional que a gente estava conversando. né? Tem uma dificuldade grande, acho que na nossa profissão, na tua e todas as profissões que essa pessoa seja fora da curva. Do cozinheiro, esse cara não consegue escalar ele. Não, é impossível a gente, no teu salão, no teu novo negócio, você pensar, pô, eu quero ter 100 caras iguais a mim. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Eu não vou Você vai ter que ter. Às vezes eu fico pensando, cara, se eu tivesse pelo menos uns 2 assistentes como eu, mano,
Mas a gente não vai ter. Você vai Nunca vai ter. 20 caras, 50%. Que se você conseguir estruturar já tá ótimo. Tá ganhando na loteria. Mas assim, uma coisa que eu levo pra mim hoje é autorresponsabilidade. Cara, tudo bem, igual a mim não, mas cara, eu posso ter melhor. Mas o que que eu vou fazer pra que essa pessoa tenha o conhecimento certo, no tempo certo e me dê o resultado certo? Entendeu? Hum. Aonde que eu tô errando? Onde que eu posso melhorar? Desenvolver. Exatamente. Entendeu? Hoje um dos propósitos de eu estar montando meu negócio é o quê? Foi o que eu falei pro Vincenzo. Cara, eu posso fazer um curso em Harvard. Só que eu vou chegar aqui no seu negócio, eu não vou conseguir aplicar 100%. Você entendeu? Porque o negócio é seu. Eu preciso te honrar. Eu tô debaixo do seu negócio, sob as suas diretrizes. Então, até o momento que eu estiver aqui, eu vou estar te honrando, seguindo como você gostaria de conduzir. Mas quando eu tiver o meu negócio, eu vou dar a direção, eu vou trazer as diretrizes. Então, eu cheguei no momento que, assim, cara, eu tô a bolha que eu tô no topo, eu não consigo acessar outra. Só que para eu acessar, eu vou ter que me arriscar, eu vou ter que dar um passo adiante, eu vou ter que fazer diferente do que todo mundo faz, para eu conseguir acessar esse outro nível. Eu quero acessar esse outro nível, eu não quero ficar onde eu tô. Cara, é bem desafiador. A gente fez esse movimento, lógico, um CNPJ de uma empresa gigantesca, que era um banco dentro do segmento financeiro, mas a nossa realidade era essa. Tinha ali alguns níveis gerenciais dentro do universo de agências que é o que a gente atuava. A gente estava no topo da pirâmide, né? O gerente geral de uma agência. E aí, para ir para o próximo nível, a gente ia para níveis de gestões, superintendentes, diretoria, etc. Só que, cara, mesmo assim, mesmo que eu fosse um superintendente, mesmo que eu fosse um diretor, eu ia conseguir implantar algo que eu não concordasse que estava acontecendo, ou uma ideia nova? Não, o CNPJ não é meu. Sim, E cabe a gente, de forma bem consciente e respeitosa, obedecer a regra do jogo. sim, E aí foi exatamente com mentalidade. essa mesma mentalidade, com esse mesmo pensamento de médio e longo prazo, que a gente deu um passo para trás. Tem gente que fala, pô, não de lado não, não, a gente deu um passo para trás. A gente deixou cargo de gestão, deixou puta salário bom, benefícios, bônus, para ir para o modelo autônomo, com zero de garantia, pelo contrário, injetando recursos do bolso que a gente tinha poupado ao longo do tempo, tentando vender esse nosso sonho, esse nosso projeto também para a família, que não é nada fácil. Pega dois caras que vêm de uma família extremamente pobre, você fala para tua mãe que você tá saindo de um banco com menos de 30 anos, como gerente geral, É a Havaiana de pau que vai. para meter a cabeça no mercado, para tentar empreender com outro doido que tá na mesma situação que você, pô, você tá me desonrando, você é doido. Até as pessoas entenderem que teu projeto ia parar de pé, no meu caso ainda com esposa, com filhos, cara, foi difícil, mas assim, a gente sempre teve muito convicto e a gente sempre falou, cara, pode dar errado, mas parar de trabalhar e perder intensidade para buscar o nosso sonho, isso nunca vai acontecer, e nunca aconteceu até agora. Não por um dia que a gente não chega só, sai tarde, sem fazer aquele mínimo que a gente acha que é o que tem que fazer por dia, que é o do vendedor. Tô falando nem de gestão, nem de estratégia, é o mínimo para pagar a conta, arroz com feijão. É o que eu vou falar de novo, que o Geraldo Rufino fala. Não existe. Como é que ele fala? Não existe. Pobreza nenhuma vai vencer o trabalho duro. Cara, não tem como. Sim. Não tem como. Você entendeu? Eu também vim de uma época assim, que trabalhava muito, 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 muito. Chegava às vezes no salão 10 horas da manhã, saía tipo 2, 3 horas da manhã. Todo dia. Dormia Não existe. 6 horinhas, Aí, 5 horinhas. no- qual que é a pobreza que vai vencer isso? Não vai. Você vai acertar, mas você tá no caminho. Não vence. É igual o cara que sai daqui e vai para outro país trabalhar 12 horas por dia. Tá trabalha 12 aqui. É que aqui não trabalha 12 horas, assim. Se você trabalha 12, o Brasil, cara, tem uma característica muito legal, assim. Já escutei muito isso de americano e de brasileiros que moram muito tempo lá fora. Lá fora, o mercado ele é mais equilibrado, né? Então, estamos falando de um país que é 80% da classe média. No Brasil, a gente não está falando de 20% de classe média. Ou seja, a classe média é o quê? Gasta e ganha. Gasta e ganha. Logo, a economia lá gira. Logo, a economia lá ela é mais competitiva. Então, vai ser difícil o Tommaso lá, o Marcos aqui, o Guilherme, a gente, nossa, montar um negócio estourar, porque tá todo mundo na mesma sintonia. O do empreendedor lá. É muito raro as pessoas trabalharem, né, para terceiros, eles são empreendedores. Aqui não. Aqui não é que é mais fácil, mas o risco é mais alto e quando você acerta para valer. Sim. Então, o Brasil é um país de riscos e realmente, às 12 horas por dia, não tem como a pobreza vencer. Com estratégia, com
mentores certos, buscando informação certa, pelo tempo certo. Mas vai acontecer da noite pro dia? Não aconteceu pra mim, eu acredito que não vai acontecer da noite pro dia. Mas, cara, hoje uma pessoa entra na tua empresa, um júnior, o cara não sabe nada, mas o cara tem força de vontade, o cara tem dedicação. Cara, você tá vendo o cara trabalhar, o cara se desenvolver, o cara não sei o quê. Você não vai dar oportunidade Não pro tem- cara? Não tem como. Se você não der, você vai perder, porque o outro vai dar. É o ser humano que todo mundo busca hoje, esse cara. Então, assim, cara, não tem como as pessoas não veem. É o que a gente fala dentro da nossa empresa lá hoje. Cara, faça o que você tem que fazer. Às vezes parece que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo. Sim. Por mais que as pessoas não estejam vendo, mas Deus está vendo. E é Ele que te dá a palavra e Ele que vai te honrar. Entendeu? Então, Cara, a gente crê muito nisso, assim, independente de religião, normalmente a gente fala para as pessoas e do fundo do coração que nós nos sentimos muito espiritualizados. Marx, e acho que é até por isso que a sintonia bate tão grande, cara, coração limpo. Fazer sempre o melhor pro próprio, só não ser besta de ninguém, mas fazer sempre o melhor pro próximo. E, cara, independente de religião, você trabalha muito, vai ter retorno. Se jogar milho na terra, vai nascer milho, não vai nascer feijão. Então, cara, a regra do jogo é clara. É saber quem tá disposto a pagar e quem quer pagar esta regra contigo. sim. Tanto que no nosso modelo hoje, por mais que a gente tenha fundado a empresa, a gente tem sócios que a gente convidou, prestígio com equity, e as pessoas que a gente quer carregar junto, cara. Sim. Quer impulsionar para lá na frente, quando o negócio estiver muito consolidado, que a família dessas pessoas também sejam impactadas positivamente. Esse é nosso maior sonho, cara. E até porque se você tem um cara como sócio na tua empresa, que é o que a gente prega hoje na Vert, que você tem pessoas pensando como dono, Sim. pessoas dividindo responsabilidade. Ou seja, em algum momento pode ser que se estabeleça tenho um pouco, você consiga voltar a treinar, pelo menos. Eu tenho certeza que já é sucesso. Já deu certo. Mentalidade. O negócio chamou bastante atenção, que confesso que nem eu sabia. Cara, você tem uma plataforma de cursos no teu segmento. Eu tenho uma Você constituiu 100% sozinho. 100% sozinho, sim, entre aspas, né? Então, assim, eu junto com um amigo da época, o Daniel, ele fez esse lançamento da esposa dele, ele estudou pra fazer lançamento, ele fez o lançamento da esposa dele, ele me convidou pra gente poder fazer esse lançamento também da plataforma digital pra poder fazer o curso. Mas, assim, foi um curso produzido 100% por nós, as gravações, a direção, as técnicas, em como a gente venderia. E é isso, é a gente migrar para onde o mercado tá indo. Cara, o que a gente pode fazer de diferente? Que poderia ser continuar sendo cabeleireiro, mas ali, Sim. fazer curso, pra que eu vou me envolver com isso? Cara, pra que a gente tá aqui? 8h30 da noite, quinta-feira. Podia estar em casa com minha esposa, meu cachorro, jantando, tomando um vinho. A gente tá aqui, plantando sementes, Empreendendo. jogando semente. Vai. A partir do momento que a gente acorda, a gente joga semente. Cara, uau. Puta, bom dia. Hoje eu vou ter um dia extraordinário. Cara, você jogou uma semente ali. Nossa. Levantou. Puta, você podia dormir mais. Que droga. Cara, você plantou uma sementinha do mal ali. Então é isso. A gente tá aqui hoje, a gente tá semeando, trocando ideia, trocando informação. Legal. Nessa tua plataforma, qual que é o principal propósito? É profissional? É para... É profissional, é capacitar cabeleireiros Tá. que já tem um nível básico de conhecimento para que eles tenham ainda mais conhecimento e consigam alavancar mais ainda na sua carreira. Então é um curso hoje gravado, ele tem 49 aulas, Caramba. 3 técnicas diferentes de mechas, 10 aulas teóricas, onde eu abordei na época o que eu achei que seria relevante para um cabeleireiro, e a gente também forneceu um módulo de aula bônus para essas pessoas que comprassem o curso, o nosso curso online. E dá pra comprar o curso, Tomador? Hoje tem no link da minha bio do Instagram, a gente tem eu tenho o site, e lá dentro do site você consegue acessar e comprar esse curso para você Ok. capacitar dentro da plataforma da Hotmart. Aqui embaixo, aqui, gente. Clica aqui. Clica. Aqui, acesso. Restauração. Compra o curso. Um lugar vai ter. Ou só me chamar lá que a gente disponibiliza o link, enfim. Vai estar o Instagram do Tomaso na nossa página também. Clica lá, fuça um pouquinho, vê o nível de profissional que ele é hoje e consome o conteúdo dele. Agora, uma coisa que nenhum diploma vai substituir, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso empresarial vai substituir. Você só é quem você é por quem? Quem são os ascendentes? Descendente, pelo que eu entendi até agora, é um pet. Eu sou pai de pet também.
O pet, É o pet. Por enquanto. por enquanto. É um grandão. Mas a ideia é ter o descendente. A ideia é ter um descendente, com certeza, logo mais, Legal. logo. Quem são as pessoas responsáveis pela existência desse cara magnífico aí? Seus pais, como é que foi? Tuas Claro, esposas, você é casado, sim, como é que é? como que eu vou entrar nisso? Minha mãe e meu pai são base fundamental disso, educação, a paternidade que eu tive, o meu pai, muito afeto, muito carinho. Então eu agradeço muito, porque a gente vê, às vezes, quando a gente vê uma criação hoje que você não tem amor, não tem carinho, cara, dói pra gente que teve isso, que conheceu isso. É igual quando a gente acessa algo que a gente sabe que é bom. Quando a gente não tem, a gente sente, né? Então, assim, tanto do meu lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, eles me ensinaram princípios desde pequeno, valores. Então, assim, é uma coisa que eu carrego pra vida. Humildade, respeitar. Minha mãe sempre fala: respeite os mais velhos. Nunca responda pra uma pessoa que seja mais velha, por mais que ela esteja errada, mas nunca responda pra uma pessoa mais velha. Então, assim, eu sempre levo isso, sabe? Levo isso pra vida. E com certeza eu tenho vontade de ter filhos e logo, logo Tá no projeto, né? tá no projeto, tá na ordem cronológica, já já. Já pensou em nome? Já Cara, caiu nessa já pensei em nome, porque assim, hoje eu me chamo Tommaso e o meu nono, que é o meu vô em italiano, ele se chama Tommaso também. Então a gente tem essa tradição de passar o nome de geração em geração. Em homenagem ao meu nono, que morreu, faleceu ano passado, Meus sentimentos. eu gostaria de dar o nome pro meu filho de Tommaso também, se for menino. Na cultura italiana tem o filho, o neto? Não. Tomás, o filho, Tomás, o neto? Então, o meu nome é Tommaso de Heredità Neto. Tá. Neto por conta do meu nono. E aí, se for olhar na família, tem Tommaso, tem Vincenzo, tem. Tomás alguma coisa. Tommaso. Tommaso alguma coisa. Junto com a minha esposa, Tommaso Tuxen alguma coisa. Se for menina, Cara, se for menina, minha esposa quer Helena. Beleza, bonito Tomás. nome. Mas eu descobri recentemente que minha esposa quer 3 filhos. E antes era um, agora ela quer 3. Já escolhe mais um nome. Aí ela falou que vai ser Tommaso, vai ser Davi e vai ser Helena. Que legal, cara. Que Deus abençoe. Amém. E prepara, que você vai ficar careca. Se prepara. Não, mas já providencio o implante aqui, se precisar. A gente faz vídeos. Se precisar, a gente faz outro. Eu tenho 2, o brinquedo. Cara, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A gente se conhece já há um bom tempo, você sabe. Quanto no nosso esporte ali, tanto no esporte na rua, quanto no futevôlei, quantas vezes eu deixei de ir por ter aquele peso de, cara, fico fora o tempo inteiro. Hoje eu vou pro futevôlei, eu vou ficar com as crianças. Sim. Não tem como você tomar uma decisão diferente. Então, assim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida como ser humano. Eu falo isso pra todo mundo que ainda não tem filho. Se você acha que você é um bom pai, um bom neto, um bom irmão, cara, o dia que você descobrir a paternidade, você vai perceber que você não era. Minha mãe fala assim pra mim. Você vai subir um nível de espiritualidade gigantesco, você vai começar a entender tudo que teu pai, teus tios, teus avós te falavam querendo o teu bem, e você ou respondia ou pensava, pelo menos. Pô, não me enche o saco, pô, já de novo isso. Cara, eu sou um pai chatão, assim, bem chato no bom sentido, bem cuidador, bem próximo das crianças. Zeloso. Pra mim é a maior válvula de escape, cara. Marcos, a gente trabalha todo dia até tarde e eu conto pra ele no outro dia com muita frequência. Pô, você chega em casa 10 horas da noite. Depois de 14, 15 horas de trampo, você chega, cara, moído, vou tomar um banho, não vou nem jantar. Você abre a porta, as crianças vêm correndo, você fala, cara, o que eu ia fazer mesmo? Você não- Já era. Já era. Mas é o que minha mãe fala pra mim. Minha mãe fala assim: você só vai entender quando você tiver um filho. Eu falo, não, mãe, eu entendo. Não, você não vai entender. Você só vai entender quando você tiver um filho. Então tá, logo, logo, se Deus quiser, eu vou entender. Então eu te falo. É Você vai estar viva pra isso ainda, mãe. Vai ser em breve. E que assim, que você venha mais vezes, a gente quer ter você como referência no teu ramo, não só no teu ramo específico como executor, mas como empreendedor também, assim. Esse projeto, ele é um projeto longevo. A gente quer levar isso ali para Show de bola. muito tempo. Quem sabe você tá numa 10ª hora também, e você tem esse perfil, você já se preocupa com o educacional, com a formação das pessoas. Sim. Ah, vamos embora, vamos arrebentar. Não, já vamos marcar a parte 2 já. É isso aí. Vamos embora. Cara, obrigado pela tua presença. Cara, obrigado Obrigado vocês. por ter sido o cara que meio que alavancou a gente no digital. Imagina. Foi aquela conversa à noite ali que foi uma virada de chave, e, cara, assim, porque é diferente você escutar de uma empresa. Quando vem uma empresa falar pra você, cara, você precisa, vamos fazer, cara, a gente pensa o quê? Pô, eles querem vender. fazer porque eles querem monetizar, eles querem que eu faça algum tipo de produção que os caras vão ganhar, é o trabalho deles. Mas quando vem um cara que você admira, um cara que é brother, e fala, cara, você precisa fazer,
Porque essa qualidade você tem que mandar essa informação para mais pessoas. Você fala, cara, aqui eu ouvi com carinho porque eu sei que não tem nenhum interesse econômico por trás. Sim, é o que eu te falei, cara, tipo, pra vocês que estão no ramo, o óbvio tem que ser dito. Então, assim, às vezes você fala que nem, não sei nem falar o nome mas dentro do investimento tem um ramo que é imobiliário, não é? Imobiliários. Mas como que funciona isso? Cara, eu preciso, o cara que nem eu, que quer investir, mas como que é isso? Eu preciso comprar uma casa? Não, cara, você precisa comprar uma casa, você vai ter parte da casa, onde, né? Eu não sei. Isso. Então, assim, Exato. as pessoas querem saber, as pessoas querem entender. E a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento certo, cara, Sim, conhecimento é poder, né? Exato. Conhecer é poder, você se empoderar. Isso eu sou muito a favor. e Sim. muitas vezes as pessoas não investem por quê? Por Medo. Não quer sair da Porque zona não de sabe. desconforto, né? A pessoa não sabe o que que é aquilo. A pessoa não sabe que é uma renda fixa, um CDB, um CDI. Não sei. Eu vou colocar meu dinheiro aí, não, deixei na poupança. Exato. Eu lembro Entendeu? de pesquisa na época não era B3, na época era Bolsa de Valores de São Paulo, era um nome mais completo, de 2015 ali, 2014. ZLF Ibovespa, né? que eu usei na época para fazer uma apresentação, assim. O investimento, sei lá, 90% das vezes o investimento mais procurado e acionado pela média dos investidores era um outro mercado, foi de 10 anos atrás, é na poupança. Aí, legal, a gente dá double check ali na pesquisa. Por que a poupança? Porque é fácil de entender. É fácil, é seguro, não tem preocupação, o cara tira a hora que ele quer. Então, assim, a partir do momento que essa informação, isso que vocês estão fazendo, chega pra pessoa, cara, que nem hoje, por exemplo, eu falei, sou cabeleireiro, empresário, não sei o quê. Só que eu não consigo fazer tudo, eu preciso de pessoas. Cara, hoje, beleza, digital, tráfego pago, tá, vou fazer. Preciso ter uma pessoa que faça isso pra mim. É só você parte do teu foco. Mas a partir do momento que eu conheço, que eu sei o que é, que eu sei que não é Bicho de 7 cabeças. não é um bicho de 7 cabeças, eu sei, cara, putz, é importante, eu tenho consciência disso. Quem que vai fazer pra mim? Fulano. Eu consigo acompanhar, eu consigo ver se tá certo, eu consigo saber se tá tendo um resultado. E olha que interessante, o principal objetivo hoje da Verticast é exatamente esse, descomplicar o mundo dos investimentos de forma bem humanizada. Tanto que essas aulas que a gente deve soltar no YouTube aí nos próximos dias, cara, é aula de poupança, de CDB, de fundo de investimento, numa linguagem bem tranquila, bem simples, com o principal objetivo que quem estiver do outro lado entenda. Senão o problema é nosso. E aí a gente vai regravar essas aulas. Se a comunicação não chegar na outra ponta para todo mundo de uma forma clara, não são as pessoas que estão erradas, somos nós. E aí a gente vai regravar e vai ajustar, cara, até que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para que a pessoa assista aquilo e não se sinta vergonhada ao ponto de continuar numa poupança. Não se sinta ainda sem conseguir entender o que a gente está falando. Procurar uma assessoria. Trazer essa consciência também de poupar, guardar, Sim. acho que é legal. E aí você pega uma pessoa hoje que acaba não sabendo de nada, claro, como a gente estava falando, você pergunta pra ela: "Ah, por que que você quer investir?" "Ah, porque eu quero estabilidade financeira." Mas tá, Muito vago, né? é muito vago. Quais são Cara, os o objetivos? que vem além disso? O que que vai, Verdade, verdade. A gente está né? conversando hoje com uma pessoa do mundo de seguros. E aí ele falou uma coisa muito interessante assim pra gente. Imagina só, você, pai de família, 2 filhos. Faz o exercício, morre. Morre hoje, morre. É atropelado na rua. Aí você tem tua poupança, tua reserva financeira, você tem teu imóvel, você tem teu carro, você tem tua empresa. Mas essa pessoa que pilota tudo isso morreu. E aí? O dinheiro não vai estar disponível porque vai para inventário. Você vai ter que, a tua família vai ter que ter um advogado para pagar esse advogado para liberar teu dinheiro, independente de quanto você tem. 10 milhões, é 10 mil reais. E ele tem dificuldade, óbvio que ele vende um seguro e tá ali, pô, tô vendendo seguro. E aí é chato, é uma conversa chata, você tá falando de você morrer, né? Mas isso faz parte do planejamento financeiro. Ou eu deixo meus filhos com um monte de dinheiro, eu faço um seguro para eles terem acesso a um dinheiro, para ter acesso ao meu dinheiro, porque eu vou morrer. E se eu morrer, eles têm que continuar sobrevivendo. Coisas fáceis, que é estudar, comer, morar. Exato. A criança com 10 anos vai estudar quanto tempo? Vai estudar mais 20, né? Mais uns 15, 20 anos. 15 anos, sei lá, 12 anos até terminar a faculdade. E aí? Aí você fez o exercício de morrer para experimentar como é que ela vai pagar a escola e a faculdade até o final? Então, eu não tenho filhos, sou igual você, casado sem filhos, só tenho cachorro. Mas tem seguro. Também tá no Tem mais. projeto, né? Então já se preocupa. Exato. Porque não é só poupar o dinheiro, é se preocupar com isso, é se preocupar na compra do imóvel. Tem todo um processo ali de planejamento financeiro.
Como é que eu compro imóvel, como é que eu compro carro, como é que eu guardo dinheiro, como é que eu faço seguro. Então, o nosso trabalho é bem complexo, não é só aplicar o dinheiro da pessoa. Isso é mais fácil, isso é mais tranquilo. É muito mais uma. A gente fala direto isso, né? Com muita frequência. É muito mais uma psicologia financeira para traçar um perfil, diagnosticar o ser humano, momento, objetivo, os princípios daquele ser humano, porque as coisas mudam de uma forma hoje muito rápida. A meta de cada um, cara, hoje é uma, amanhã é outra e depois volta também. Se duvidar, não era aquilo que a pessoa te falou. Então a gente faz um exercício, um exercício, me fugiu a palavra, mas Psicologia. de futurologia, para forçar a pessoa a ter certeza que se o que ela falou pra gente é o que ela quer mesmo. Te dá um exemplo. E por incrível que pareça, muitas das vezes não é. Te dá um exemplo. Há mais de 10 anos atrás, eu já me metia a fazer assessoria, né, independente, digamos assim. Família, 2 filhos, na época um tinha 8, o outro tinha 12, coisa assim. E o pai com 45 anos, executivo de empresa aqui no Brasil, CLT, ou seja, não tinha, não estava se aventurando ainda nesse mundo de empreender, até hoje, tá, na empresa. E aí fui fazer aquelas perguntinhas básicas. Pô, legal, vamos aplicar o dinheiro, pra quê? Qual que é o objetivo? Ah, tuas crianças, quanto você ganha, quanto você gasta de escola e tal. Falou, cara, assim, meus filhos eu estou direcionando para estudar fora, na Europa, na Itália. Falei, pô, legal. E você? Falei, puta, vou me aposentar. Se eu me aposentar, eu quero morar fora. Falei, então nada do que eu estou falando aqui faz sentido. A gente tem que começar agora, para daqui a 10, 15 anos. A gente está completando esse ciclo daqui a 5 anos, para você ter ideia. Nós vamos falar disso em 2030, que é quando teus filhos vão terminar a faculdade, vão se tornar profissionais independentes, quando você vai se aposentar e não adianta eu fazer nada no Brasil. Porque não adianta, eu vou ter que fazer seguro para você lá fora, eu vou ter que mandar esse dinheiro para fora ao longo dos anos. Por quê? Hoje, dólar barra euro tá um preço. Na época, dólar estava R$ 3. Amanhã eu não sei. Então, o que a gente vai fazer? Tua fortuna, a gente vai transmitir aos poucos, via operações cambiais, para fora. E vamos alocar lá fora. Por quê? Porque senão não faz sentido ter o objetivo. Sim. Se hoje ele tivesse com todo o patrimônio dele no Brasil, como é que eu vou explicar pro cara que eu não mandei a R$ 3, vou mandar 6 agora? Em dólar? É muito complexo. Mas assim, o planejamento financeiro é um negócio muito longo, muito extenso. Você tem que saber, pô, o Tomás quer ter 3 filhos mesmo? Beleza? O planejamento. Tem que juntar muito, né? Exato. Então o planejamento. Muda muito. As pessoas acham que é só, vem cá, vou aplicar o dinheiro, vai render mais. Vou aplicar dinheiro, fazer seguro e pronto. Não. Mas, cara, eu sempre tive isso de guardar, sabe? Sempre tive Educação. essa educação de. Pra não faltar, sabe? Sempre tive. Você sabe que é o maior gatilho das pessoas que guardam. Tô falando isso do cara que tem R$ 1.000 guardado ou do grande empresário. O maior gatilho. Isso, se você der um Google, tem estudos já de diversos filósofos, cientistas diferentes que batem nessa tecla. O maior gatilho da pessoa guardar e acumular não é com a ambição de chegar no 5, no 10, nos 20 milhões. É com medo de voltar ao processo anterior. Principalmente quem vem de baixo e constrói o patrimônio. Porque o cara hoje que tem 1 milhão, por exemplo, ele quer, sim, lógico, chegar no 2, no 3, todo mundo faz essa programação, continua ativo na economia real, faz o melhor na tua empresa para você prosperar. Mas esse exercício de poupar e de repente não realizar alguns sonhos que consumiria parte do patrimônio, e ele acaba optando por poupar, 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 não é se pôr na balança o principal gatilho dele, não é atingir 2, 3, 4 e depois de 10 anos tá com 30 milhões, não, não. O principal gatilho dele é ele, a família dele, amanhã não tem R$ 1. O que ele faz? Ele acaba fazendo o gatilho do medo. É. Então o gatilho do medo normalmente tem um peso de 70 a 30 para o gatilho da ambição. Por isso que as pessoas começam a poupar, criam uma identidade financeira que dificilmente o comportamento desse cliente muda. A gente tem isso lá. Hoje o cara que tem 200, 300, mas que o cara construiu, não caiu do céu de uma hora para outra, é o cara que ele vai continuar prosperando pro resto da vida. É o cara consciente, é o cara que para comprar um carro, ele analisa de diversas formas, pede muitas das vezes conselho pra gente, cara, compra à vista, compra parcelado, passa no cartão, tira o zero, Eu paga acho taxa que de tem uma linha, uma vírgula aí que a gente tem que tomar cuidado pra que não tenha uma vida medíocre também, né? Sim. Não pode, a gente pode deixar o medo nos dominar também, né? Neurociência. Pra que a gente não tenha essa, cara, não, pô. O cara tem condições, você vê que o cara tem condições, mas, puxa, não posso. Às vezes o cara, pô, quer comer num restaurante legal. Não vou gastar X. Então o cara tem dinheiro, mas ele é pobre. Ele é tão pobre que é só que ele tem dinheiro. Exatamente. Acho que é a frase certa. Ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. E às vezes. Faz a escola melhor pro filho porque não pode gastar, as coisas até, né, básicas, verdade.
É isso, é isso. Tem muito mais o que conversar ainda, você vai Na parte 2. Parte 2. 2, 3, 4, 5, 10, você vai... Cara, valeu, obrigado. Espero uma próxima poder contribuir mais. Contribuiu muito, obrigado. Nos acompanhe no canal principal, VerticCast, também no Vertic Invest. O endereço do Tomás estará lá, tanto o profissional quanto o pessoal, e a plataforma de curso também. Quais são as redes, Tomás, hoje? Hoje, Instagram, Tomaso, Tommaso, hair. E O pessoal você nem usa quase mais, né? nem uso mais. É mais a profissional. E aí lá você consegue encontrar tudo. Telefone de Eu no agendamento. Brasil tá lá. O top. Valeu, obrigado.